Cumprimento as minhas amadas irmãs e minhas amigas com bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saudo a todas as minhas amadas irmãs da Angola, do Brasil, vários estados no Brasil, né? Temos Redenção no Pará, minha irmã Luzia. E Novo Progresso, tenho muitas irmãs ali, não vou citar os nomes porque vou acabar esquecendo. E temos em Rondônia, tem a minha sogra em Vilhena, a minha cunhada Sueli, também de Vilhena. De Pimenta Bueno tenho a minha cunhada Soleni, de Buretis, a minha tia Dulce. Santa Catarina eu tenho minha tia Gema. Do Mato Grosso eu tenho a minha irmã Josley, que é de Primavera do Leste. De Analândia, Marcelândia, eu tenho a minha amiga e irmã em Cristo Jesus, Zuleide, que há tantos anos nos conhecemos. E também, assim vai, tenho muitas amigas no estado lá de Novo Progresso, tenho amigas e irmãs em Cristo Jesus. E aqui de Portugal, tenho amigas e irmãs em Cristo Jesus. Temos aqui da região de Lisboa, várias, e também temos em outras cidades. E aqui agradeço a cada uma, primeiramente a Deus, pela misericórdia, pela graça que Ele teve para conosco de mais um dia. Podemos estar aqui para honrar e glorificar o Teu santo nome. Minhas amadas, hoje vamos estar lendo sobre Priscila, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, do versículo 1 ao 3. Vou estar lendo nesse momento a palavra de Deus. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Já no texto bíblico vemos que Priscila, esposa de Áquila, eles trabalhavam no mesmo ofício, faziam tenda. E eles moravam na Itália. Ali tiveram que ir embora porque o governador de Itália mandou que todos os judeus fossem embora. Então, ali, Paulo, vindo ali para Corinto, conheceu esse casal, que tinham a mesma profissão que ele, fazer tendas. E assim passaram a ter a mesma profissão, ofício ministerial também, fazer a obra de Deus. E vemos, minhas irmãs, que Priscila ela não é uma mulher muito falada na Bíblia, mas em todos os textos bíblicos que se encontra o nome Priscila, ela é mencionada juntamente com seu esposo Áquila, porque eles tinham a mesma profissão e também faziam a obra de Deus juntos. Que isso é muito importante. Família que trabalha unida sempre vence unida. E quando falamos das mulheres marcantes da Bíblia, geralmente nós já pensamos em Ruth, Esther, Maria Madalena. Uma mulher também que se fala muito é a mulher do fluxo de sangue. Falamos de Débora. Mas existem muitas mulheres muito extraordinárias na Bíblia. E Priscila é uma delas, que ela nos deixa um legado muito poderoso. Ela não foi rainha, não liderou o exército, ela não foi escritora, não escreveu livros, mas ela foi uma mulher muito usada por Deus. Ela discipulava, ajudava,
ensinava e apoiava a obra missionária. Como relata nos textos bíblicos, ela, juntamente com seu esposo Áquila, eles apoiavam a obra ministerial de Paulo de Tarso. E Priscila prova que Deus usa mulheres disponíveis e cheias do Espírito para transformar gerações. E Priscila foi uma mulher chamada por Deus para servir. E ela era uma mulher disposta. Ela servia com amor e dedicação. Quando Paulo encontra Priscila e Áquila, porque eles tinham a mesma profissão, né? Que eram os fazedores de tenda. Paulo de Tarso encontrou naquele casal, além de ser os profissionais, igualmente a ele encontrou amizade, abrigo, parceria ministerial. Pois Priscila, ela entendia algo muito importante: servir a Deus não era apenas cantar ou pregar. Era ajudar, apoiar, cuidar, receber pessoas, cooperar na obra de Deus também. Ela trabalhava fazendo tendas, mas também trabalhava para o reino de Deus. Existem mulheres que pensam. Deixa eu dar uma anotada. Eu deixei anotado aqui umas coisas. Existem mulheres que pensam: eu não sei pregar, eu não tenho talento, mas Deus usa quem ajuda, quem aconselha, quem acolhe, quem sustenta espiritualmente uma casa. Muitas vezes, uma mulher de oração levanta uma geração inteira. Ela levanta uma geração inteira. Não é somente nós estarmos no púlpito, com o microfone na mão. A Bíblia fala de um homem chamado Apolo. Ele era muito eloquente, poderoso nas Escrituras, mas ele não conhecia toda a verdade do Evangelho. Então Priscila e Áquila chamaram ele em particular e lhes explicaram melhor o caminho de Deus. Porque sabemos que Apolo, ele mais pregava sobre João Batista. Ele estacionou, como existe muitas doutrinas, que estacionaram nas leis de Moisés, que estacionaram que as pessoas precisam de sacerdote para se achegar a Deus. Mas não, nós não precisamos mais de sacerdote para chegar a Deus. Sim, todas as igrejas têm que ter seus líderes. Todas as ovelhas necessitam de um pastor, porque senão o rebanho fica disperso. Mas aqui o que vemos aqui é que Apolo, ele tinha estacionado somente até nas pregações de João Batista, porque Jesus veio após João Batista. E aí Priscila e Áquila, com a sabedoria que eles tinham, eles chamaram depois Apolo em particular e explicaram para Apolo com muito carinho, porque eles sabiam que Apolo pregava até onde ele tinha sido ensinado, mas eles observando algo muito poderoso nisso, então decidiram chamar ele. Mas Priscila, com a sabedoria tão grande que ela teve, ela não humilhou Apolo. Ela chamou e eles começaram a ensinar Apolo com muito amor e sabedoria. E isso que temos que ter relacionado ao mundo espiritual, seja no que for. Se você é líder de uma igreja, se você é gerente de um comércio, dono de um comércio, nunca você deve chamar a pessoa por humilhação. Chama a pessoa em particular, conversa com ela
Ensina ela, porque nós não nascemos sabendo. Todos nós nascemos sem sabedoria. Uns adquirem mais rápido, mas nós não nascemos com um livro, com uma instrução. Então, você que é líder, seja do departamento que for, seja no trabalho, aonde quer que seja, minhas irmãs, você tem por obrigação ter ética. E a ética, ela serve no mundo espiritual e no mundo lá fora, no mundo material. E devemos chamar quando vemos que não está completamente o certo como deveria ser, chamar quem achamos que deve ser chamado, explicar com muito carinho, ponhar os pontos nos i, assim como fez Priscila com Apolo. Antes de falar, nós devemos ouvir Deus. Porque se nós buscarmos sabedoria em Deus, Deus nos enche de sabedoria e quando nós vamos falar com as pessoas, nós sabemos o que vamos falar, os pontos que nós devemos falar. Claro que nem todo mundo ouve, mas nem todo mundo acata o que você irá falar. Então, a ética, ela vem muito relacionada a amor, sabedoria, uma liderança com ética, ela vai longe. Porque sabemos que Priscila, ela virou a casa dela um lugar de oração, um lugar de comunhão, um lugar de adoração, enquanto muitas hoje têm os seus lares, brigas, friezas, distrações, distância de Deus cada vez mais. Mas Priscila transformou o seu lar em adoração, transformou seu lar em altar. Ela foi uma mulher que ela abriu a porta da sua casa. Quando ela abriu a porta da sua casa, o ambiente todo mudou. A gente sabe que a partir do momento que nós abrimos a porta de nossa casa, significativo também a porta do nosso coração, o ambiente muda, os filhos nossos mudam, o nosso casamento muda, a nossa atmosfera espiritual muda. Talvez o mundo diga, você é apenas uma dona de casa, mas não. Para Deus, nós não somos somente uma dona de casa, mas eu creio que Deus olha em nós e diz, você é sacerdotista do seu lar. Assim foi Priscila. E temos muitas mulheres que são lideranças, são líderes espirituais em seus lares. Isso não é passando por cima do sacerdote delas, que são esposo, porque os sacerdotes do nosso lar são nossos esposos. Mas você ser uma líder espiritual não está diminuindo o seu esposo. Porque se a esposa tem um chamado, o esposo não, passa a ela ser a líder espiritual da sua casa. Eu tenho, por exemplo, a minha sogra, a dona Geralda do grupo. Ela é a líder espiritual da sua casa. Ela tem um chamado muito lindo por Deus. Temos a missionária Ivanusa. Assim temos outras e outras mulheres que são líder espiritual na sua casa. Já digo que na minha casa é 50% eu, 50% meu esposo. Glórias a Deus. Mas assim temos muitas líderes espirituais. Sabemos que Priscila, ela trabalhava junto com o seu esposo. Mas eu entendo bastante no texto bíblico, eu vejo como ela era uma líder espiritual. Ela era uma pessoa de coragem, de otimismo. E Paulo afirma que Áquila e Priscila arriscaram a própria vida para ajudar ele. Isso mostra muita coragem e fidelidade. Servir a Deus exige coragem, minhas irmãs. Porque
o chamado dói. Você tendo um chamado para servir a Deus, você sabe que virá muitas opressões, virá dificuldades, mas você não pode desanimar, você tem que estar fielmente posicionada, enraizada em Jesus. E a coragem para permanecer fiel, coragem para continuar mesmo cansada, coragem para não desistir da família, porque nós temos que saber, temos o mundo espiritual, temos a família para cuidar também. Coragem para permanecer santa em um mundo corrompido, porque cada vez mais que passa, estamos vivendo num mundo corrompido. E nós temos que ter no nosso coração, cada dia que passar, vamos buscar mais purificação. Não vamos se corromper com as coisas do mundo. O que ficou para trás, ficou para trás. Vamos buscar estar cada dia mais posicionada na frente de Deus. Com Deus na frente, tudo irá mais bem, minhas irmãs. Eu creio em nome de Jesus. E mulheres como Priscila, elas não retrocedem, minhas irmãs. Não abandonam a fé, permanecem firmes em meio às lutas. Porque vem lutas, vem muitas lutas, mas sabemos que nós estamos posicionadas, estamos agarradas na fé, enraizada em Jesus. Pode vir as lutas, mas as lutas não vão nos derrubar. Podemos entrar no deserto, mas vamos sair fortalecidas, porque deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de preparação. E Priscila, ela também representa as mulheres modernas do dia a dia de hoje. Vemos que Priscila é uma mulher de 2000 e poucos anos atrás e ela representa a mulher moderna do dia de hoje, porque além dela cuidar do seu lar, ela trabalha, cuida de casa, enfrenta lutas, vence batalhas emocionais, mas continua firme na presença de Deus. Porque você sendo uma mulher que trabalha fora, isso não quer dizer que você não pode servir a Deus, que você não pode estar na presença de Deus. Sim, há tempo para tudo, o dia tem 24 horas. E nós geralmente nunca trabalhamos mais de 10 horas. Mesmo trabalhando 10 horas, nós temos mais 14 horas para fazer algo para Deus. Então, minhas irmãs, o que hoje eu acredito que Deus ainda procura mulheres como Priscila, que há mulheres de oração, mulheres sábias, mulheres ensináveis, mulheres fortes espiritualmente. O mundo quer mulheres apenas bonitas por fora, mas Deus procura mulheres cheias de graça por dentro. E sabemos que nós podemos ser essas mulheres para Deus. Podemos fazer algo para Deus. Como antes já é dito, nós não precisamos pensar que fazer a obra de Deus é só estarmos num púlpito com o microfone na mão, pregando, cantando. Não. Nós fazemos a obra de Deus ajudando, acolhendo, ensinando, aconselhando, ajudando. Então, sabemos que nós podemos ser útil para o reino. Nós temos utilidade, só basta nós querermos. E Deus sempre procura usar quem está disponível. Ele procura quem está disponível para a obra dele, mas não quem está sem fazer nada. Porque nós vemos os discípulos todos de Jesus, quando Jesus chamou, todos estavam trabalhando. Nenhum que eu vejo na passagem bíblica estava sentado, estava numa rede, deitado, não. Todos estavam a trabalho,
mas estavam disponíveis para o reino dos céus. Porque você fazer a obra de Deus não quer dizer que você não pode trabalhar. Sim, você precisa trabalhar, você é obrigado a trabalhar, porque você tem que sustentar o seu lar. E tenha também intimidade com Deus. O conhecimento bíblico, maturidade espiritual, isso é muito importante na nossa vida. E outra coisa, vamos buscar de transformar a nossa casa em altar. Ore dentro da sua casa. Porque não é somente ir para a igreja, orar na igreja. Devemos orar dentro da nossa casa. Montar um altar no quarto, na sala, cozinha, lavando louça, lavando roupa, varrendo casa, seja o que for, monte seu altar, minha irmã. Leia a Bíblia sempre que é possível. Ame a Bíblia, porque a Bíblia aberta, a Bíblia fechada é um simples livro. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Mas não abre somente sua Bíblia, deixa aberto, como muitos têm costume de deixar somente no Salmo 91, mas nem lê. Abra sua Bíblia, vá tomando gosto, vá lendo versículos por dia. E assim você irá tomando gosto pela palavra de Deus e irá vir a transformação. Então ensine com amor. Nem toda verdade precisa ser dita com agressividade. Porque nós devemos, se somos autoridade dentro do nosso lar, devemos ser autoridade, não autoritário. Temos formas de ensinar com carinho, com dedicação. E permaneça sempre fiel. Mesmo nas dificuldades, continue firme. Porque quem é fiel com Deus, Deus é fiel para com ele. E isso é muito interessante. E também o que ainda é relacionado a Priscila. A Priscila não foi uma mulher que buscou fama. Ela buscou foi servir a Deus, independente do que, aonde ela estava. E fazendo a obra servindo a Deus. E nós podemos fazer isso. Hoje em dia nós temos até mais facilidade. A maioria dos lares tem internet, televisão, telemóvel, no caso no Brasil, celular. Temos computadores. O porquê não usar essas ferramentas para estar evangelizando alguém, para estar mandando uma mensagem? Nós temos muitos meios de fazer isso. Aqueles tempos era muito mais difícil e quem queria fazia. Hoje nós temos muita facilidade nas mãos e acabamos muitas vezes estar perdendo nosso tempo com coisas que não agradam a Deus. Por isso, o nome de Priscila ficou eternizado na palavra de Deus, porque Priscila foi uma mulher que batalhou, uma mulher que fazia a obra missionária com muito amor e dedicação. Talvez ninguém veja as suas lágrimas, talvez ninguém reconheça seu esforço, porque todo começo tem dificuldades, no meio tem dificuldades, mas o que importa é o final, aonde iremos cantar o hino de vitória. Mas Deus vê cada oração da gente, minhas irmãs. Pode ser a oração silenciosa no seu quarto, cada batalha nossa vencida, cada joelho dobrado. Mulheres como Priscila ainda mudam histórias e famílias. E vamos procurar, como vemos que Priscila, ela é comparada com as mulheres modernas, porque Priscila trabalhava. Priscila era uma mulher cheia da presença de Deus. Pode não fazer barulho no mundo, mas ela fez o inferno estremecer. Porque nós sabemos muito bem que o inferno ele não tem medo dos seus gritos. O inferno ele tem medo da sua intimidade com Deus. Então hoje eu faço um apelo. Jesus está chamando para as mulheres voltar na presença dele. Restaurar
o altar de oração dentro de vossos lares, fortalecer a sua família, viver com sabedoria espiritual. Seja uma Priscila dessa geração, minha irmã. Porque nós sabemos que nós estando firmemente em Deus, Deus coopera para conosco. E eu peço a Deus que Deus venha levantar Priscilas nesse mundo moderno, nesse tempo moderno, Priscilas com sabedoria, Priscilas com desejo de trabalho, desejo de cuidado de suas famílias. Que Deus levante Priscilas dentro dos trabalhos, que Deus levante Priscilas dentro das suas casas, das escolas, seja onde for que essas Priscilas sejam levantadas por Deus para fazer a diferença neste mundo, para fazer principalmente a diferença dentro de vossos lares. Porque nós temos que cuidar lá fora, mas nós temos que fechar as brechas da nossa casa, dos nossos lares. Então, minhas irmãs, que essa palavra fique no coração de vocês, que vamos estar buscando nos comparar com Priscila. Sabemos que somos únicas, mas podemos pegar como exemplos bons dessa mulher. Aqui agradeço minha oportunidade, agradeço cada uma das minhas irmãs. Graças a Deus por esse dia. Amém.